O neurótico que aprende a rir de si mesmo pode estar a caminho da autonomia, talvez da cura. O psiquiatra, filósofo e escritor austríaco Viktor Frankl passou 4 anos em diferentes campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Das cinzas de suas experiências horríveis durante a sua prisão, surgiu uma escola de psicoterapia chamada logoterapia. A logoterapia tem como objetivo ajudar as pessoas a encontrar um significado pessoal em suas vidas, assumindo que o significado é o que, em última análise, nos mantém em movimento. Trabalhando como psiquiatra, Frankl encontrou pacientes que sofriam de neuroses, como ele descreveu em seu livro Em Busca de Sentido. Um de seus pacientes era um jovem médico que tinha medo de transpirar na companhia de outras pessoas, porém esse seu medo o tornava ainda mais temeroso, o que só o fazia suar ainda mais. Frankl, então, usou um método bastante pouco convencional, que acabou curando o seu paciente: intenção paradoxal. A intenção paradoxal é uma das técnicas encontradas na logoterapia. Os logoterapeutas podem usar a intenção paradoxal para tratar pessoas com ansiedade, medo, fobias e até insônia. Em vez de escapar ou minimizar o medo, a intenção paradoxal nos encoraja a encará-lo de frente e realmente desejar esse medo, mas desejar no sentido de querer conquistá-lo. Isso pode soar estranho, mas essa psicologia reversa que engana a mente para fora de sua neurose torna a abordagem de Frankl interessante e vale a pena ser examinada. Neste vídeo, nós vamos explorar as ideias por trás dessa técnica e como ela funciona. Não é surpreendente que as pessoas tendam a evitar situações que evocam medo nelas. Geralmente, experimentamos o medo como profundamente desagradável, muitas vezes mais do que as situações realmente produzem. Mas, segundo Frankl, essa fuga do medo é o ponto de partida de qualquer neurose de ansiedade. O próprio esforço de evitar o medo ironicamente o fortalece. Assim que tememos o medo, caímos em uma toca do coelho de pavor sem fim. Viktor Frankl argumentou que, embora alguém que tenha fobia tenda a fugir do medo, como ao evitar as situações que geralmente evocam essa emoção, também há um elemento de luta contra o medo envolvido. Assim, o sofredor tenta remover a emoção à força. Um exemplo bem comum que vemos hoje em dia é a ansiedade social. Quando sentimos o desconforto do medo ou até mesmo um ataque de pânico ao fazer uma apresentação, por exemplo, provavelmente tentaremos evitá-lo no futuro. Podemos evitá-lo abstendo-nos de fazer apresentações até morrermos, mas quando isso não for uma opção, teremos que enfrentar o medo. Então, como lidar com isso? Primeiro, vamos tentar raciocinar a partir da situação que estamos. Se usarmos o bom senso, podemos compreender intelectualmente que a maioria das situações sociais não é fatal. Geralmente, não há nada a temer em uma apresentação, a menos que talvez estejamos fazendo isso na frente de uma plateia portando armas que serão usadas para atirar em nós quando a gente cometer algum erro. Mas, sendo realista, apesar de nossa compreensão racional, a perspectiva dessa situação ainda evoca medo. É um medo que não podemos subjugar com puro esforço intelectual. Frankl chamou isso de ansiedade antecipatória. Quando experimentamos essa ansiedade antecipatória, tememos um resultado específico. Neste caso, não é a situação em si, é um medo incontrolável, absurdo e, acima de tudo, indesejado que é evocado. Quando uma funcionária que teme falar em público ouve que precisa fazer uma apresentação na frente dos seus colegas, ela experimenta a ansiedade antecipatória, assim como um jovem médico suando. Ela quer evitar que a sua ansiedade surja, pois teme a ideia de tremer e gaguejar na frente de seus colegas de trabalho. Quanto mais ela luta contra o medo, mais ele parece persistir. Aqui reside o problema. À medida que nos tornamos excessivamente focados em parar a ansiedade, tentamos apagar o fogo com gasolina. Produzimos exatamente o que tentamos eliminar. Como a maioria das pessoas que já passaram por isso provavelmente sabem, combater o medo não funciona. Pior ainda, os sintomas, incluindo tremores, tonturas ou coração acelerado, só aumentam se tentarmos fazer isso. Em uma de suas obras, Frankl explica que combater o medo simplesmente adiciona pressão à pressão já existente. Como podemos ver nesse diagrama, e como Frankl explica, a pressão induz a contrapressão, e a contrapressão, por sua vez, aumenta a pressão. Mais uma vez, somos confrontados com um círculo vicioso. A questão é, como podemos quebrar esse ciclo? A ansiedade antecipatória resulta da hiperintenção.
A hiperintenção é um foco excessivo em alcançar ou prevenir um determinado resultado. Um exemplo de hiperintenção habitual é sofrer de insônia. O problema inicial, a incapacidade de adormecer, é reforçado por uma forte intenção de adormecer que se segue. Mas quanto mais o indivíduo usa a força de vontade para adormecer, pior fica o seu problema de sono e mais hiperfocado ele fica. Agora, a incapacidade de dormir se tornou uma coisa enorme. E a pessoa que sofre disso pode sentir que está destruindo a sua própria vida. Para escapar desse ciclo, Frankl propôs um paradoxo. É claro que queremos nos livrar da ansiedade em situações sociais, e certamente queremos ter uma boa noite de sono. Isso é um bom senso. Mas nesse querer também reside um problema. Ele nos deixa ansiosos e tensos. Então, a chave para resolver esse problema poderia ser, em vez de querer essas coisas, paradoxalmente querer o contrário. A intenção paradoxal substitui o objeto de nosso desejo por uma afirmação que parece contraditória. Em vez de querer nos livrar do medo, decidimos que queremos o medo. Em vez de desejar adormecer, decidimos que queremos ficar acordados o maior tempo possível. Então viramos completamente o jogo usando um paradoxo. Simplesmente desejamos o que antes temíamos. Vamos dar uma olhada em como isso funciona de acordo com a experiência de Frankl com o jovem médico que suava. Um pouco de ansiedade antecipatória foi suficiente para que esse jovem evocasse suor excessivo. Então Frankl o aconselhou a mostrar deliberadamente às pessoas o quanto ele poderia suar em situações que despertariam o seu medo. Toda vez que ele encontrava alguém que provocasse o seu suor, ele dizia para si mesmo: eu só conseguia suar meio litro, mas agora eu vou despejar pelo menos uns 5 litros. Depois de uma única sessão, ele se libertou permanentemente de sua fobia dentro de uma semana. A intenção paradoxal é essencialmente uma maneira de enganar a si mesmo, substituindo o objeto de nosso desejo por uma afirmação que parece contraditória ao senso comum. Mas, para a maioria das pessoas, provavelmente é desafiador se envolver em um comportamento paradoxal, pois parece uma coisa absurda de se fazer. Por que alguém gostaria de transpirar excessivamente? Por que alguém iria querer estar gaguejando ou tremendo na frente de outras pessoas? Esse método exige que usemos nossa capacidade humana de autodistanciamento, inerente a um senso de humor. Por isso, temos que ter a capacidade de não nos levar tão a sério. Para isso, precisamos desapegar de nós mesmos, distanciarmos de nossas neuroses e estar dispostos a rir delas. Devemos estar prontos para fazer piada de nós mesmos, que é provavelmente a parte mais desafiadora de tudo isso. Mas se funciona, por que não experimentar? Cito: assim que o paciente para de combater suas obsessões, procurando ridicularizá-las, tratando-as com atitude irônica, aplicando a intenção paradoxal, interrompe-se o círculo vicioso. O sintoma diminui e acaba atrofiando. Nos felizes casos em que não houver um vazio existencial propiciando o sintoma e convidando-o a se instalar, o paciente não só conseguirá ridicularizar o seu medo neurótico, mas, por fim, conseguirá ignorá-lo completamente. Então, lute contra o seu medo e você ficará preso a ele. Deseje o que você teme e você vai conquistá-lo. Obrigado por assistir.